Fala pessoal, imagina que você sai para assistir um filme, mas descobre que o ingresso custará a sua vida. Pois este é o episódio Cinematrix da série Dimension 404. E eu sou a F, o esquecido fulano. Então vamos pra história. E aqui vemos Jeff, um homem de meia idade que não se acostumou com a nova geração, que só queria saber de celular e redes sociais. Então, ele tentaria manter o mais simples possível. E naquela noite, ele marcou de sair para assistir um filme com a sua sobrinha Vitória. E como ele sabe que ela não poderia sair sozinha, então ele aceitou passar esse tempo com a sua sobrinha favorita. Os dois se preparam para sair, mas ela começa a falar que estava com vergonha das músicas e do estilo dele, e Jeff não entende porque eles sempre foram muito amigos, e chegando no cinema, havia um grande filme em cartaz, que era um filme padrão adolescente, onde uma jovem se apaixona por um cara e vive uma história de aventura padrão. Ele sabe que isso seria um saco, mas Vitória diz que essa era apenas a primeira parte, e logo eles voltariam para assistir os próximos lançamentos. Para agradá-la, ele aceita. Esperando na fila, ele percebe que ela estava mandando os emojis estranhos para uma pessoa, mas por não estar conectado nessas tecnologias, não consegue identificar. E chegando no caixa, ela pede 2 ingressos para assistir o filme em 4D, e o valor fica em $57, e ele acha o preço muito caro, mas ela mostra que estava com o cartão de crédito do pai, que no caso é o irmão dele, então ele aceita de boa. Chegando no saguão, estava cheio de jovens animados para assistir aquele filme, e por ser 4D, eles receberam um óculos especial, mas Jeff é da velha guarda e levou seu próprio óculos despolarizado para transformar o 4D em imagem normal, porque para ele isso causava algum tipo de lavagem cerebral nas pessoas, e para ele não causar nenhuma vergonha, ela aceita o óculos que ele dá e diz que usaria, mas ele teria que esperar na fila para comprar o refrigerante e a pipoca. Na fila, o atendente começa a olhar para ele como se não quisesse estar ali, e com certeza ele não queria, e ele oferece vários produtos lançamentos que os jovens gostavam, mas ele só pede o clássico, que é pipoca e refrigerante, e algumas jovens que estavam atrás começam a zoar ele porque ele é meio velho e gordo para querer assistir aquele filme. Ele vai para a sala para assistir o filme, e agora ele entendeu o que estava acontecendo, pois Vitória estava conversando com um dos funcionários do cinema que estava mal intencionado. Então ele entende que só estava sendo usado para ela poder sair de casa. Tem que matar uma porra dessa. E para piorar, quando ele chega perto para sentar com sua sobrinha favorita, os lugares já estavam ocupados por suas 2 melhores amigas, que por acaso eram as mesmas que estavam zoando com ele na fila. E galera, isso seria mais que o suficiente para meter o pé, mas como ele não quer constrangê-la ali na frente de todos, diz que sentaria no lugar mais próximo que encontrar, e só tinha do lado de um nerd que estava usando uma espada igual do protagonista. O filme começaria e aquele funcionário que estava de olho na sobrinha diz que eles teriam a melhor experiência da vida deles, pois aquele 4D mudaria tudo, e todos começam a comemorar, pois nunca viram uma tecnologia daquele jeito. Mas para Jeff era tudo muito entediante e ele prefere usar seu óculos despolarizado. Ele pergunta sobre o que era o filme e Vitória começa a ficar com vergonha por ele atrapalhar o filme, e as amigas começam a falar mal dele na frente dela, mas ela não faz nada. Ele decide assistir e entender sozinho. O problema é que ele enxerga como se a tela do cinema estivesse se mexendo, como se algo estivesse tentando sair. E aquilo era muito assustador, pois ele é o único que conseguia enxergar. E um tentáculo suspeito começa a andar pela sala, procurando alguma coisa, e ele tenta ficar em silêncio, mas no susto derruba seu óculos especial no chão, e quando consegue pegar de volta, a criatura pula no seu rosto, mas ele arranca e todos começam a olhar achando que ele é maluco. E como ele estava causando muito caos, então os funcionários o retiram da sala. Vitória vai com ele pro lado de fora para entender o que estava acontecendo, e ele explica que tem algo por trás daquele filme que estava sugando a mente das pessoas, principalmente dos jovens, por isso que eles estão tão lerdos e desligados. E ele diz que seu óculos especial conseguia revelar o que estava em outro plano, mas os funcionários acham que ele queria atenção e queria estragar a diversão dos jovens, então mostrariam onde era transmitido o filme.
Dessa forma, ele tiraria todas as dúvidas. Na sala do projetor, eles explicam que ali estava sendo usado a última tecnologia em 4D, e as pessoas poderiam sentir na pele a vibração e os sons, mas para ter uma total imersão, precisaria entrar no clima, e Jeff sente que realmente estava sendo muito paranoico, e vê sua sobrinha feliz com as amigas do lado. Jeff agradece e diz que ficaria sem os óculos, e é nesse momento que vemos que ele está certo, pois os funcionários se transformam como se estivessem possuídos, e vão para cima dele, e ali ele estava sozinho, e daria uma falecida de leve. Mas ele pega um shawarma que estava no bolso, enfia na boca deles e sai correndo. Que porra é essa, marreco? Ele precisa fugir dali o mais rápido possível, mas ele vê que todos estavam conectados por algo maior e não conseguiria sair sem ser visto. Então ele se esconde no armário de vassouras para avisar sua sobrinha. E isso parece simples demais, mas sabemos que a vida não é tão fácil, pois seu celular começa a tocar e sua localização foi revelada. E como seriam seus últimos momentos, então ele manda uma mensagem de texto para Vitória pedindo perdão por tudo que aconteceu, porque ele só queria continuar sendo o tio maneiro que ela sempre gostou, e enquanto isso, eles estão quebrando a porta com o machado. Vitória vê a mensagem e percebe que estava sendo muito ruim com seu tio favorito, e a última mensagem que ele manda é para colocar o óculos dele e ver se ele estava mentindo. E como não custa nada, ela coloca, mas a verdade é revelada porque aquilo era um portal para uma criatura de outra dimensão que estava sugando a vida de todos que estavam olhando para o filme. E como ela não foi pega, todos que estavam infectados levantam e vão para cima dela, pois ela não poderia ir embora sem antes fazer parte da família. Ela seria pega, mas machucando um deles, todos sentiam, como se realmente fosse apenas uma criatura. E como a saída estava cercada, ela quebra a janela do projetor e entra. E ali estava Jeff amarrado na cadeira, porque ele estava certo desde o começo. Agora os dois foram pegos e para não fugirem, eles seriam obrigados a usar o óculos e dessa forma a criatura acessaria a mente deles. Mas Vitória não deixaria isso fácil e consegue se soltar e quebrar o projetor onde a criatura estava. E agora só precisava soltar seu tio e os dois iriam embora. O problema é que seu ficante levanta transformado e diz que isso não seria tão fácil, e sai uma linguiça da sua boca que a puxa para fazer coisas suspeitas. Ela começa a ser infectada e vê que essa criatura estava muito além do que eles podem imaginar. E no último segundo, Jeff acerta uma machadada na cabeça dele e os dois poderiam fugir. Mas sabemos que nunca vai ser tão fácil, pois Vitória começa a falar que eles não precisavam ir embora, mas viver em harmonia como uma só mente, sem brigas, sem guerras e sem maldades. E Jeff percebe que ela já foi pega. Agora só resta correr, mas quando abre a porta, o mundo já estava destruído, e aquela criatura estava por todos os lugares, causando caos contra aqueles que não queriam se juntar a ela. E dentro do cinema, Vitória canta a música favorita dele para que ele escolha viver nessa família feliz. Então, para não deixá-la sozinha, ele decide assistir o filme com os outros que foram infectados. E este é o fim, e agora você sabe por que os jovens de hoje em dia estão com a cabeça cheia de merda. E se você não quiser ser pego pela linguiça de outro planeta, então deixa sua curtida e se inscreve com o sininho ativado, porque logo teremos mais lançamentos. E você que perder, cuidado que algo vai querer entrar. Mas então o grosso vai começar a crescer.